Na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Graças e paz, amada igreja, amém? Estamos felizes por estarmos aqui hoje para adorar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Neste momento, eu vou estar chamando o pastor Evilásio para ele estar fazendo uma oração. Graça e paz para a amada igreja. Bom estarmos aqui para louvar e exaltar o nome do Senhor. Nós vamos começar este culto orando, pedindo a Deus que nos abençoe, nos guarde e nos proteja. Nós vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, ó Pai, pela tua graça, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Bom estarmos aqui, ó Deus, louvando ao Senhor, glorificando e exaltando o teu santo nome. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, te pedimos, em nome de Jesus, que Tu esteja conosco, a nos conduzir, ó Deus, neste momento em que estamos a Ti prestando o culto de adoração, ó Pai. Abençoa, Pai amado, os Teus filhos que estão em casa, a equipe, todos que estão aqui participando desta programação, no sentido, Pai amado, de Te exaltar e Te glorificar, ó Deus. Ó Deus, repreende o mal que tem assolado, ó Deus, esta humanidade. E, ó Pai, trabalha no sentido, ó Pai, de fazer com que em breves dias possamos, ó Pai, superar este momento de tanta fragilidade, ó Deus, tanto sofrimento. Guia o Teu povo, ó Pai, pelos caminhos que Tu queres. Guarda-nos de todo o mal, esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Neste momento, vamos fazer uma leitura bíblica intercalada dos Salmos 46, do 1 ao 3, 7 ao 9, 10 a 11. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se projetem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e espumem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, as desolações que tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Neste momento, eu gostaria de estar chamando a irmã Isabel para uma mensagem musical. Som.
Está contigo. Amém. Glória a Deus. Neste momento, chamar os avisos. Graça e paz. Nós temos alguns avisos para os amados irmãos. No dia 24/4, próximo sábado, às 16 horas, nós teremos o culto jovem. Portanto, nós convidamos os jovens para virem participar do culto próximo sábado, às 16 horas. No próximo domingo, teremos a ceia do Senhor, às 8, 10 e 17h30. Então, portanto, repetindo, próximo domingo, 25, ceia do Senhor, 8 horas, 10 horas e também 17h30. O Ministério de Educação Religiosa informa que os pais que têm filho de 4 a 12 anos, de 4 a 12 anos, ligar para a igreja, pelo telefone 3304-5387 ou 3303-0009, para fazer o recadastramento para o departamento infantil. Também, meus amados, escola bíblica online. Os irmãos devem ligar para a igreja e dar o seu nome e o telefone. Nós estamos querendo já iniciar a nossa escola bíblica, será online nos dias de quarta-feira. Portanto, os irmãos, liguem para a igreja, deem os seus nomes para que nós possamos estar formando a classe e também mandando o link, né? É o link, correto, link para os irmãos. E também estamos com a campanha arrecadando alimentos não perecíveis, produtos de higiene e produtos de limpeza. Os irmãos podem trazer nos dias de culto alimentos não perecíveis, produto de higiene, produto de limpeza, para que nós possamos estar atendendo aqueles irmãos ou aquelas pessoas que têm necessidade. E culto de oração, última quarta-feira, 28 de abril, culto do Ministério de Intercessão. Então, portanto, toda a igreja está convidada para o culto de oração do Ministério de Intercessão. Portanto, que Deus nos abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus.
Amém. Neste momento, nós vamos assistir ao vídeo da campanha da fachada. Olá, meu povo! Graça e paz! Então, eu estou passando aqui para trazer uma novidade para vocês. Vocês sabem que já estamos há um tempo fazendo a campanha da reforma da fachada do templo, né? E que a gente pode contribuir ou pela sacolinha amarela, ou no envelope de dízimos e ofertas, ou operação bancária. E o que eu vim trazer aqui para vocês de novidade é que vocês podem contribuir e ainda serem premiados. Estamos falando do sorteio premiado no valor de R$15 e que terá 3 prêmios. Ouçam os prêmios porque são muito, muito legais. Uma cama de casal da Ortobon, o primeiro prêmio. No segundo prêmio nós temos 2 travesseiros viscoelásticos que são muito, muito confortáveis. E no terceiro prêmio nós temos o livro Em Defesa de Cristo, já foi tema de filme e tudo. Então, como é que vocês podem fazer, né, para participar desse sorteio? Estaremos às terças e domingos ali no anexo, domingo pela manhã e pela noite, pegando, né, com vocês a contribuição, assinando o número para que vocês possam concorrer, tá certo? Se vocês não puderem estar na igreja, vocês podem fazer uma transferência bancária, enviar o comprovante para a igreja e falar conosco o número por WhatsApp, tá certo? E aí o que acontece? Cada pessoa que concorrer a esses prêmios também poderá participar de uma live que vai ser exclusiva com o tema bíblico. No final, com sorteio também nesse mesmo dia. Olha que bacana, sorteio 2 vezes. Então é isso. Orem conosco, contribuam e compartilhem. Tchau, tchau. Um abraço. Dá pra ver no seu olhar, a tristeza toma conta de você. A gente que está de fora, te olhando, dá pra perceber que você está sorrindo, mas por dentro está chorando. Sua dor está visível, não precisa nem falar. Pra se aproximar de Jesus, não desista agora, não negue a sua cruz. A figueira não floresceu e nem por isso você morreu. Olha você aqui, adorando a Deus. Use a sua dor pra se aproximar de Jesus.
adorar, na tristeza, na angústia, não pare de adorar o Senhor. Que assim o Deus nos abençoe. Amém. Amém. Deus seja louvado. Estamos de volta mais uma vez e agora, meus amados irmãos, para fazer a oração, consagrando, os dízimos e ofertas que os irmãos têm dado, têm ofertado, têm trazido esta casa para a manutenção e sustento. E aí, edificação do reino de Deus, da igreja. Vamos orar e nessa hora levantar as nossas mãos, vocês que estão em casa, aqui na igreja, se quiserem. Pensar no irmão que está precisando da sua oração. Este momento é para você interceder por alguém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, ó Pai, pela tua graça, pela tua bondade, pela tua misericórdia, Deus. Agradecemos, ó Pai, pelos dízimos e ofertas, Pai, que os teus filhos têm trazido à tua casa, ó Pai, para a manutenção do teu reino, ó Deus. Pedimos, ó Deus, que tu proveja, ó Pai, os teus servos diante das suas necessidades do dia a dia, ó Deus. Também colocamos, ó Pai, a vida de cada irmão, ó Deus, que o teu servo, tua serva pensou, está elevando a ti neste momento de oração, para, Pai amado, que tu os abençoe, ó Deus, que livre-os, Pai amado, de todo mal, que cada um desses irmãos, Pai amado, apresentado, tenha a sua necessidade, ó Deus, satisfeita, para louvor e a honra do teu santo nome, ó Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, nos orienta, nos guarda, nos dá sabedoria, que a tua palavra seja lida, que esta palavra, ó Deus, chegue ao coração dos teus servos para edificar a vida de cada um deles e para renová-los em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Vamos abrir a palavra no Salmo 116. Salmos 116. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus tem misericórdia. Senhor, o Senhor guarda aos simples. Estava abatido, mas Ele me livrou. Volta, minha alma, a teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Cri, por isso falei, estive muito aflito. Eu dizia na minha precipitação: todo homem é mentira. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora, na presença de todo o seu povo. Preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Ó Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Soltastes as minhas ataduras. Oferecer-te-ei sacrifício de louvor e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, que eu possa fazê-lo na presença de todo o meu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. Meus amados, nós estamos buscando alcançar a nossa maturidade
cristã, como temos dito aqui ao longo das nossas pregações. E hoje o nosso tema é maturidade emocional nos dias de angústia. Nós temos aí o Salmo 116, e é através desse salmo, meus irmãos, que nós queremos trazer uma palavra à igreja, uma palavra de renovo, uma palavra de esperança, uma palavra de edificação para o louvor e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, maturidade emocional nos dias de angústia. E nós estamos diante de uma cena, nesse Salmo 116, e que o autor está passando por um momento muito angustiante na vida dele. E dizem os comentaristas que essa angústia ele começa a sentir essa angústia no coração por conta de uma enfermidade que ele estava sofrendo. Então, é nesse contexto que se encontra o salmista, quando ele escreve esse salmo. Então, meus amados, precisamos entender alguma coisa importante e interessante no que diz respeito ao sofrimento. Inicialmente, nós trazemos aqui que o sofrimento é uma realidade que está intrinsecamente ligado ao ser humano. Não existe nenhuma possibilidade de qualquer ser humano ficar independente da sua condição religiosa, estar isento do sofrimento. Às vezes, meus amados, quando nós examinamos a história do povo de Deus, nós acompanhamos muitos servos de Deus que tiveram momentos difíceis em sua caminhada de vida e que passaram por muito sofrimento no decorrer da sua vida, no decorrer da sua história e do tempo em que serviu a Deus durante toda a sua história. Portanto, meus amados, nenhum de nós aqui, que está aqui presente no santuário, nem nenhum de vocês que estão em casa ouvindo essa mensagem, está isento do sofrimento, simplesmente porque é um servo de Deus. Eu acho que todos vocês já sabem disso. Mas precisamos ter essa ideia bem formatada na nossa mente, para que nós não venhamos uma palavra que eu nem gostaria de dizer, mas preciso dizer, a desistir de confiar em Deus, ou a abandonar a nossa fé em Deus. Então é necessário a gente ver que homens como Davi, que era um servo de Deus, passou por momentos complicados na vida dele. E quando nós pensamos sobre maturidade emocional nos dias da angústia, nós entendemos que José demonstra ao longo da sua história, que está lá em Gênesis, que foi um homem que conseguiu vencer todo o sofrimento, toda a dificuldade que ele passou, porque ele estava emocionalmente amadurecido. Se nós formos olhar o rei Davi, nós percebemos também, em relação a todo o sofrimento que Davi passou, como ele estava maduro emocionalmente. Tanto que na hora que ele teve a oportunidade de matar o rei Saul, ele não matou. Se ele fosse uma pessoa que tivesse desequilibrado do ponto de vista emocional, ele provavelmente se apoderaria daquele momento para matar o rei Saul. Mas isso ele não fez, porque ele estava emocionalmente equilibrado. Meus amados, no Salmo 116, nos deparamos com uma situação em que o seu autor está atravessando uma situação angustiante. Olha o que ele diz aqui no versículo 3. Cordéis de morte me cercaram,
e angústia do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então, é uma situação, meus amados, é uma situação em que o autor está atravessando um forte momento de angústia na sua vida. E a angústia, meus amados, muitas vezes, ela também se caracteriza por uma emoção que está à frente de um acontecimento, uma circunstância, ou que ocorre em consequência de lembranças traumáticas. Essa era a situação na qual se encontrava o salmista. E esse acontecimento pelo qual ele estava atravessando, muito provavelmente, como já disse antes, uma enfermidade que com certeza o ameaçava de perder a vida. Quando ele diz aqui, cordéis de morte me cercaram. Então nós cremos aqui que ele estava preso a uma situação de morte. Por isso ele estava angustiado. E era essa situação que o deixava angustiado. Muito provavelmente, segundo os comentaristas do texto, era uma enfermidade. E alguns comentaristas ainda se arriscam a dizer que ele estava profundamente deprimido, levado por essa angústia que ele tinha no coração. Então, meus amados, baseado nesse salmo, podemos aprender algumas lições que podem nos ajudar a amadurecer emocionalmente, pode nos ajudar a enfrentar os momentos angustiantes com êxito. E é isso que nós queremos ver hoje à tarde. Ou melhor, para vocês que estão me ouvindo aí em casa à noite. Para quem está aqui na igreja, à tarde, porque esse culto está sendo gravado para os irmãos. Então, meus amados, baseado nesse salmo, podemos aprender algumas lições que podem nos ajudar a amadurecer emocionalmente e também nos ajudar a enfrentar os momentos angustiantes com êxito. Então vejamos que lições são essas. Primeira lição que nós aprendemos aí. Observe como o salmista começa o salmo. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Então, meus amados, a primeira lição que nós podemos aprender é: ame ao Senhor. Mas não estou falando de amar ao Senhor com os seus lábios, mas ter dentro do coração um sentimento de amor por Deus. O amor é um sentimento curativo e protege a nossa alma. Ele funciona como preventivo, ou seja, ele tem o poder de evitar as doenças da mente, proteger as emoções e mantê-las saudáveis. Quando eu falo de amor inicialmente, eu falo no nível abrangente. Quando você é uma pessoa que desenvolve a sua capacidade de amar, você recebe vários benefícios para a sua alma que às vezes vocês nem imaginam, igreja. Que às vezes vocês nem imaginam. Então, entenda que o amor funciona como um sentimento curativo, ou seja, ele protege a nossa alma. As pessoas precisam entender que quando Jesus lança esse mandamento para nós, para a sua igreja, precisa entender que esse mandamento chamado ama ao teu próximo como a ti mesmo, ama a Deus sobre todas as coisas, só vai trazer benefício às nossas almas. Só vai trazer benefício ou benefícios à nossa emoção. Então, quero repetir isso para que a igreja entenda esse potencial que tem o amor de proteger a nossa alma, porque ele funciona como um preventivo, porque ele tem o poder de evitar as doenças da mente, ele protege as nossas emoções e as mantém saudáveis.
Nesse salmo, meus amados, o salmista apresenta as razões pelas quais ele ama a Deus. Isso como resultado da experiência que ele teve de ser acolhido num momento angustiante da sua vida. Nesse sentido, nós percebemos que ele buscou ao Senhor em oração. Essa atitude positiva o aproximou de Deus e o ajudou a superar a sua angústia, a encontrar descanso para a sua alma, reconhecendo que o Senhor te fez bem. Observe lá o versículo 4. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor justo. O nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda os simples. Estava abatido, mas Ele me livrou. E observe essa frase no versículo 7. Volta a minha alma a ter repouso, pois o Senhor te fez bem. Então, meus amados, qual é a razão pela qual o salmista declara o seu amor a Deus nesse salmo? A razão, meus amados, porque ele buscou a Deus e Deus o atendeu. E Deus o socorreu. Então é interessante a gente parar para pensar por qual motivo nós amamos a Deus. O que é que Deus fez de bem para cada um de nós que nos levou a amá-lo ou que deve nos levar a amá-lo incondicionalmente? Então, meus amados, ele vai colocar aqui: amo o Senhor porque eu busquei. Eu amo ao Senhor porque eu orei a Ele. E eu amo ao Senhor porque Ele me respondeu. Então observe o quanto o amor dele por Deus é reforçado na medida em que ele tem a resposta de Deus para o seu problema. Meus amados, sempre podemos buscar socorro de alguém que amamos. Ou seja, quando você está passando por uma situação complicada, você vai buscar primeiramente socorro de alguém que você ama ou de alguém que você não ama? Provavelmente, igreja, você vai preferir buscar aquela pessoa a quem você ama. Então nós sempre podemos buscar o socorro de alguém que amamos, principalmente quando essa pessoa é Deus. Por quê, pastor Evilásio? Porque os homens podem nos abandonar. Olha como diz o salmista aqui. Eu dizia na minha precipitação: todo homem é mentira. Ou seja, o homem pode dizer, o ser humano pode dizer que nos ama, mas nós só vamos saber que de fato ele nos ama no momento em que nós podemos contar com ele em qualquer situação da nossa vida. Porque não adianta uma pessoa dizer que te ama e quando você precisar dela, ela não está aí, ela não aparece, ela não diz: eu estou aqui. Com Deus não, porque Deus sempre estará à sua disposição. Então, sempre podemos buscar o socorro de alguém que amamos, principalmente quando essa pessoa é Deus. Então, ele livrou a alma do salmista, certo? Deus é piedoso, justo e misericordioso. E por meio da oração podemos invocá-lo, podemos buscá-lo, podemos contar com seu socorro e experimentar a sua misericórdia, igreja. O Senhor tem o poder de livrar a nossa alma da morte, cessar a tristeza do nosso coração, interrompendo todo o fluxo de lágrimas e nos manter em pé, restaurando o nosso ânimo diante das dores e do sofrimento. Nós precisamos, meus amados, aprender essa lição. E nós vamos ver daqui a pouco a nossa segunda lição. Mas agora, antes de terminar essa parte, eu gostaria de enfatizar: ame ao Senhor. Busque ao Senhor, invoque ao Senhor. Porque Deus sempre te amará. Deus sempre estará contigo, seja qual for a situação.
Desenvolva esse sentimento de amor também, para proteger as suas emoções. Porque o amor tem essa capacidade de nos manter saudáveis emocionalmente. Qual a segunda lição, pastor Evilásio? A segunda lição, meus amados, está no versículo 10. Creia no Senhor. Primeira lição, ame ao Senhor. Segunda lição, creia no Senhor. Somos desafiados a crer no Senhor nos momentos mais difíceis da vida, principalmente nos mais angustiantes. É justamente neles que somos provados. Esses momentos, meus amados, fragilizam, ou melhor, nos fragilizam emocionalmente e pode nos levar a tomar decisões precipitadas. Pode nos levar a agir sem pensar e comprometer a nossa fé em Deus. Quantas pessoas já não andam mais com Deus? Quantas pessoas já desistiram da fé, de seguir a Jesus, porque passou por momentos angustiantes e não teve a fé necessária para continuar nessa jornada? É justamente, meus amados, nessa situação que nós precisamos confiar mais em Deus. É justamente nessa situação que nós precisamos colocar a nossa confiança em Deus. A fé, meus amados, deve produzir em nós a paciência necessária para os momentos angustiantes. Uma paciência que nos aperfeiçoe, como diz Tiago, capítulo 1, versículo 3 a 4, de maneira que possamos ter ânimos conforme Jesus nos orienta em sua palavra em João 16, 33. No mundo terei aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A nossa relação de fé em Deus precisa ser viva e fortalecida como um fator que vai nos proporcionar vitória diante das angústias da vida e a determinação de invocar o nome do Senhor na certeza de que Ele vai nos socorrer. Nós não podemos professar uma fé morta, uma fé que simplesmente só faz sair dos nossos lábios. Precisamos, meus amados, professar uma fé em Deus, uma fé viva, que de fato, no momento em que nós estivermos mais angustiados, nós possamos nos ligar mais a Deus, buscar mais a Deus, se firmar mais nas suas promessas, se firmar na sua palavra e manter a nossa fé firme nele. Certo? Então o salmista ele tem essa atitude, a determinação de invocar o nome do Senhor na certeza de que ele vai ser socorrido por Deus. Olha, observe lá o versículo 4. Versículo 4, quando ele diz assim, ó a expressão do salmista: ó Senhor, livra a minha alma. Essa, meus amados, deve ser a nossa frase de clamor a Deus, uma expressão de fé que revela a dependência que temos dele, bem como a nossa confiança no Deus do impossível. Abram lá em João, capítulo 11, e vamos lá pegar uma ilustração para isso que nós falamos. João, capítulo 11. Versículo 39. Observe, ó a situação impossível diante dos olhos de Deus. Marta e Maria estavam abatidas, estavam tristes, angustiadas pela morte do seu irmão. E elas mandam chamar a Jesus. E Jesus vai lá. Mas observe uma coisa interessante, no capítulo 11, versículo 34 em diante. E disse: onde puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem ver.
Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus, vede como ele amava. E alguns deles disseram, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse-lhe Jesus, tirai a pedra. Agora observe a atitude de Marta. Cheira mal, porque já é de 4 dias. Marta aqui já não cria, jamais não acreditava que Jesus poderia fazer o impossível. Mas na conversa que Jesus teve anteriormente com Marta, ele disse que o irmão dele haveria de ressuscitar. Disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, porque por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz, Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa, e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus, deixai-o ir. Então, meus amados, veja esse momento, tudo parecia caminhar para uma impossibilidade, para uma situação impossível. Mas Jesus chegou naquele momento e ressuscitou a Lázaro. Ó Senhor, livra minha alma. Essa deve ser a nossa frase de clamor a Deus. Uma expressão de fé que revela a nossa dependência, ou a dependência que temos dEle, bem como a nossa confiança no Deus do impossível. Precisamos crer que Deus pode todas as coisas, e que Ele vai fazer todas as coisas conforme a sua vontade. Portanto, meus irmãos, creia que Deus pode livrá-lo desse sentimento de paz, que Deus pode livrá-lo desse sentimento de angústia, desse sentimento que traz angústia ao seu coração. Exercite a sua fé no Deus do impossível. Às vezes você está angustiado dentro de casa porque um filho está doente. Às vezes porque está desempregado. Às vezes você está angustiado porque morreu alguém que você amava. E tantas outras situações na sua vida que pode trazer angústia ao seu coração, um trauma que você viveu na sua infância, ou sei lá em que momento da sua vida. Mas creia, meu irmão, creia que Deus pode livrar você desse sentimento que traz angústia ao seu coração. Exercite sua fé no Deus do impossível, porque não há nada que seja impossível para Deus. Terceira lição, meus amados, que nós precisamos ver nesse texto é: reconheça, agradeça e livre a Deus pelo livramento. Reconheça, agradeça e louve a Deus. Desculpe, eu falei livre. Desculpe, e louve a Deus pelo seu livramento. Quando você olha aqui o Salmo 116, o salmista disse: que darei eu por todos os benefícios que o Senhor me tem feito? Num tom interrogativo, o salmista, que Deus o abençoou. Então, nesse tom interrogativo, o salmista declara que Deus o abençoou. Ele mesmo pergunta a si mesmo: que darei eu a Deus? É Deus quem o livra da sua angústia e da sua tristeza. Ele quer demonstrar a sua gratidão ao expressar: erguerei o cálice da salvação, como diz o texto aqui no versículo 12. Levantarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Meus amados,
o salmista declara que iria erguer o cálice da salvação e, em outras palavras, iria tornar pública a sua gratidão ao Senhor. Lendo um comentário sobre esse texto do Salmo, ele diz que não é só tornar pública a sua gratidão ao Senhor, mas é comemorar no meio da congregação, comemorar no meio do povo, expressar a sua gratidão em alegria a Deus. Eles tinham esse costume. Então, quando a gente hoje, o nosso costume é o quê? Quando nós temos um momento célebre, né? Que nós estamos comemorando alguma coisa, o que é que nós fazemos? Nós brindamos aquele momento de alegria. Então, é como se nós estivéssemos brindando uns com os outros, nos alegrando para expressar toda a nossa gratidão a Deus. Esse é o sentimento, esse é o momento. Essa é a ideia que está reforçando aqui. E mais um pouquinho lá na frente. Então, primeiro, né, agradecer a Deus. E agora, primeiro reconhecer, né, quando o salmista diz, que darei ao Senhor. Segundo, agradecer a Deus. E o terceiro, louvar a Deus, quando ele diz, oferecerei sacrifícios de louvor. O versículo 17. Oferecerei sacrifícios de louvor. Essa expressão, meus amados, reforça a decisão de louvar a Deus publicamente. Esse louvor, meus amados, consiste em dar um testemunho, proclamando as maravilhas que Deus fez, e também de demonstrar para o povo a sua alegria pela bênção de ter sido socorrido por Deus na sua angústia. Então, meus amados, precisamos viver nesse sentimento de exaltar e glorificar o nome de Deus. Que é isso, pastor? Manter essa alegria viva no nosso coração, a ponto de que a nossa vida seja um exercício constante de gratidão a Deus. Tanto no sentido de participarmos do culto, como no sentido de viver uma vida digna, a vida para a qual nós fomos chamados por Deus. Para nós, igreja do Senhor Jesus Cristo, oferecer sacrifício de louvor é uma expressão que, segundo o livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 15, é o fruto dos lábios que confessam o nome de Jesus Cristo. É proclamar em seu nome que somos socorridos por Deus. Ou seja, proclamar em seu nome que somos socorridos por Deus, nos dá ânimo para alcançar a maturidade emocional que nos possibilite superar os momentos angustiantes. O que é que nós estamos querendo falar com isso, pastor? Quando nós confessamos o nome de Jesus Cristo, nós proclamamos em seu nome que somos socorridos por Deus. Porque toda a nossa súplica, toda a nossa oração a Deus deve ser feita no nome de Jesus. Esse nome poderoso, ao qual todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. Esse nome todo-poderoso nos dá ânimo. Se nós queremos crescer ou alcançar a maturidade emocional, nós vamos alcançar essa maturidade emocional no nome de Jesus. Não é no meu nome ou no nome de qualquer outra pessoa, é no nome de Jesus. Por quê, pastor? Porque no nome de Jesus nós vamos superar todos os momentos angustiantes da nossa vida. Meus amados, esse nome tem poder. Que louvemos a Deus através dos nossos lábios, testemunhando diante da igreja e da sociedade que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro presente, e devemos manifestar a Ele a nossa gratidão e o nosso louvor. Que haja, portanto, em nós essa convicção do que no nome de Jesus
nós como igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, podemos superar as nossas angústias, crescendo emocionalmente. Eu vejo isso, meus irmãos, esse crescimento ou esse amadurecimento emocional, como uma forma de Deus manifestar o seu poder na nossa vida. Em que sentido, pastor? Quantas vezes nós estamos angustiados e nos dobramos o nosso joelho e oramos no nome de Jesus e Deus responde a nossa oração. E quando nós levantamos, daquele momento, nós nos levantamos mais animados, mais convictos de que nós podemos superar qualquer tipo de sentimento ou emoção que está nos trazendo angústia na alma. É com essa mentalidade, igreja, e é com esse sentimento. Essa é a forma como eu tenho visto, não só na minha vida, como na vida de muitos irmãos. Que seja assim também, meu amado, na sua vida. Nós queremos concluir com o seguinte passo. Primeiro, amemos a Deus em qualquer circunstância. Já disse que o amor é um sentimento curativo, que protege as nossas emoções e que as mantém saudáveis. Ame a Deus em qualquer circunstância, por mais difícil que lhe pareça, mantenha o seu amor vivo. Segundo, meus amados, deixemos-nos ser inundados e curados por esse amor. Se você está se sentindo ferido, a sua alma ferida, deixe o amor de Deus inundar o seu coração. Deixe o amor de Deus curar a sua alma. E você vai superar todo e qualquer momento de angústia que você tiver no coração. Terceiro, utilize-se da oração para buscar a sua proteção. Quarto, mediante a fé em Jesus, procure superar as suas angústias. Eu fico pensando aqui, quando eu estou pregando, falando para vocês, o quanto é complicado vencer esses momentos humanamente. O quanto é difícil. Não é fácil. Mas é preciso, meus amados, exercitar a fé em Cristo. É nele, como diz João, capítulo 11, quando Jesus diz a Maria, não te disse que se creres, verás, cadê o versículo? A glória de Deus, versículo, ou disse a Marta, disse-lhe Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse Jesus, não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? É pela fé. É pela fé, igreja. Não é uma coisa que nós superamos pelo nosso próprio poder, se é que nós temos algum poder, ou pela nossa própria força, mas é pela fé, a fé em Jesus Cristo. É Ele que cura as nossas feridas, é Ele que cura as nossas almas, é Ele que nos convida para sermos curados. Vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Vinde a mim que você vai encontrar descanso para a sua alma. É Ele, é Jesus, é a fé em Jesus Cristo, é o exercício da fé. E o próximo passo, proclame quão grandes coisas Deus realizou através de uma atitude de louvor e adoração. Quanto Deus tem feito na vida de vocês? Mantenha essa chama de louvar e adorar a Deus acesa no seu coração. Mantenha ela acesa, porque isso aí com certeza vai funcionar como um combustível
para te ajudar nas suas questões emocionais, no seu sofrimento, nas suas dificuldades. Mantenha uma atitude de adoração e louvor ao nosso Deus. E que para tanto, Deus nos abençoe, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos orar. Convidar os irmãos para orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Pai, pela tua graça, bondade, misericórdia, ó Deus. Obrigado, ó Deus, por este momento. E nós te pedimos, ó Deus, que a tua palavra encontre, Pai amado, guarida no coração dos teus servos. Que os teus filhos sejam renovados nesta noite para o louvor do teu santo nome. Que os teus filhos, Pai amado, sejam fortalecidos pelo teu Espírito. E que se há, ó Pai, algum sentimento de angústia, trazendo tristeza, ó Deus, trazendo depressão, ó Deus, que em nome de Jesus, este sentimento seja vencido, seja superado, ó Deus. Que pela fé em Cristo, Pai amado, os teus filhos se coloquem na tua presença e creia, ó Deus, que esse sentimento já está superado no nome de Jesus, Pai. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos vós, agora e para todo sempre. Fiquem em paz, permaneçam em Cristo, confiem, e que Deus vos dê uma noite em paz, em nome de Jesus. Amém. Amo o Senhor, meu Salvador, anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou aquele que busca a tua face e quer viver para